A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo nos abençoem e nos orientem neste momento em que queremos meditar e refletir na Palavra de Deus. Amém. Neste domingo, celebramos o Dia dos Pais. E os pais costumam ser os principais provedores do lar. São eles os responsáveis por providenciarem tudo aquilo que é necessário para o conforto e para o sustento da família. Os pais são vistos também como protetores do lar. Aqueles que estão dispostos, quem sabe, a dar a própria vida para proteger a família. Eles também são os principais responsáveis pela educação dos filhos, por ensinar caráter, bons princípios e também, principalmente, a fé cristã. Devem ser exemplos de fé para os seus filhos. É claro que pais não são perfeitos. Afinal, todo pai é um ser humano e, portanto, pecador. Estão sujeitos a falhar e a fracassar. Talvez nem todos tiveram a oportunidade de conviver com os seus pais. Talvez para alguns a figura do pai traga até talvez lembranças negativas. Mas ainda assim nós não podemos negar a grande importância da figura paterna em nossa vida. Não fossem os nossos pais, sequer existiríamos. Foi por meio dos pais, que Deus nos trouxe a vida. Quando falamos em nossos pais, costumamos também lembrar da nossa infância, daquela época em que não tínhamos responsabilidades, em que não tínhamos compromissos, muito menos preocupações. Vivíamos de maneira leve, de maneira tranquila, um dia de cada vez, na confiança de que os nossos pais supririam todas as nossas necessidades. E como era bom aquele tempo! Que sensação de liberdade, não é mesmo? E isso é até curioso, porque justamente na infância, fase em que somos mais dependentes, parece que experimentamos uma liberdade que jamais voltaremos a experimentar. Crescemos, chegamos na adolescência, depois na juventude e cada vez mais buscamos a nossa independência. Queremos independência e achamos que isso sim vai nos trazer verdadeira liberdade. Quando na verdade a liberdade que desfrutamos na infância já passou e não voltará mais. Quando adultos surgem as responsabilidades, os compromissos, as preocupações, os inconvenientes boletos. Mesmo que façamos aquilo que nós gostamos, mesmo que tenhamos boas condições financeiras e materiais, ainda assim as responsabilidades, os compromissos, as cobranças, as preocupações, elas estarão lá, nos inquietando, nos preocupando dia e noite. Como era bom aquele tempo em que não precisávamos nos preocupar com nada disso. Nossa única ocupação, não era pré-ocupação, era ocupação. Era brincar, comer e dormir. Tempos que não voltam mais. Mas esse é o ciclo da vida. Sempre foi assim e continuará sendo assim. Nesse mundo não podemos permanecer para sempre na dependência dos nossos pais. Chega a hora em que precisamos dar os nossos próprios passos, trilhar nossos próprios caminhos, conquistar a nossa independência. Essa é a realidade quando se trata da nossa vida terrena, das nossas relações humanas, relações entre pais e filhos. Mas e quando se trata da nossa vida espiritual, da nossa relação com Deus? Será que também chega o momento em que nós alcançamos a independência do nosso Pai Celestial? A leitura do Evangelho, ela nos ajuda nessa reflexão. Jesus diz que não devemos nos preocupar com a vida quanto ao que comeremos, nem como o corpo quanto ao que vestiremos. Afinal, como Jesus diz, a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. E Ele nos convida para que observemos as aves do céu, que não plantam, não colhem, não têm despensas, não têm celeiros, mas Deus sustenta essas aves. Ele também sugere que a gente observe os lírios do campo, as flores, que não trabalham, não fiam, mas nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu igual a uma dessas flores. E aí Jesus
propõe a seguinte reflexão: se Deus concede alimento aos pássaros, se Deus veste as flores do campo, será que Ele também não nos dará tudo aquilo que precisamos? Justamente nós que somos a coroa da criação, criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Será que Deus não nos dará todas as coisas? Alguém perguntará, mas o que afinal Jesus quer dizer com essas palavras? Será que Ele está querendo dizer que devemos parar de nos preocupar e não mais providenciar o sustento do lar? Será que Ele quer que agora esperemos de braços cruzados? Que Deus faça chover nas nossas vidas aquilo que precisamos? Será que é isso que Jesus está querendo dizer? Não é isso que Ele está querendo dizer. No que se refere à nossa vida terrena, devemos sim fazer a nossa parte. Devemos nos esforçar, devemos nos dedicar, devemos buscar capacitação, trabalhar de forma digna, de forma honesta. Porém, nunca devemos achar que tudo depende somente da gente. Como se apenas o nosso esforço e a nossa dedicação já fossem o suficiente. Devemos antes confiar que tudo está sob a bênção e sob os cuidados de Deus, do qual somos inteiramente dependentes. Como diz Paulo aos atenienses, conforme registrado em Atos, capítulo 17, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, tudo aquilo que somos, que temos e fazemos se deve ao cuidado e à provisão de Deus em nossa vida. É Ele quem nos desperta cada manhã. É Ele quem nos dá um emprego. É Ele quem nos dá saúde, ânimo, disposição para trabalhar. É Ele quem nos protege e nos guarda de todos os perigos e de todo o mal. Sem a sua bênção, sem o seu cuidado, nada seríamos, nada teríamos, nada faríamos. E isso significa que, ao contrário do que acontece na relação com os nossos pais humanos, dos quais um dia sim nos tornamos independentes, mas diante de Deus seremos sempre dependentes como crianças. E é isso que Jesus também está afirmando quando, por exemplo, diz que aqueles que não receberem o reino de Deus como uma criança jamais entrarão nele. O que é fé? Fé não é uma escolha, não é uma ação ou uma decisão humana. Fé é uma dádiva, é um dom que Deus nos concede e consiste em reconhecer humildemente a nossa total dependência de Deus em absolutamente todas as coisas. Nas coisas deste mundo, nas coisas terrenas, mas principalmente nas coisas espirituais. Por isso, nós devemos tomar cuidado para que nada atrapalhe a nossa fé. Nessa vida, para alcançar os nossos objetivos, para prover sustento e conforto para a família, nós procuramos nos preparar, nos capacitar, nos esforçamos, nos dedicamos e, inclusive, oramos que Deus nos ajude e nos abençoe nestes nossos objetivos. E isso é importante, até mesmo necessário. Mas devemos tomar muito cuidado para que, quando nós alcançarmos esses objetivos, jamais esqueçamos de que nós continuamos dependentes de Deus. Nosso esforço e dedicação são importantes? É óbvio que são. Mas ainda assim, o provedor maior, o provedor por excelência, aquele que tem todo o poder, aquele que tem autoridade e controle sobre todas as coisas, incluindo a nossa própria vida, é Deus. Jamais seremos nós. E é nisso que consiste também a verdadeira liberdade. Reconhecer que em todas as coisas somos dependentes do nosso Pai Celestial. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, mesmo que não alcancemos todos os nossos objetivos, mesmo que nem tudo aconteça conforme o planejado, ainda assim teremos a certeza de que tudo está sob controle, porque Deus está cuidando de cada detalhe. E isso é libertador. Isso nos faz até lembrar daquela época da infância, quando confiávamos inteiramente na provisão dos nossos pais, no cuidado deles. É uma dependência que liberta. Deus vai nos dar tudo aquilo que precisamos. Não há o que temer.
Não há por que se preocupar demasiadamente. Agora, se Deus ficar em segundo ou terceiro plano, se Deus talvez nem tenha espaço em nossa vida, então, quando as coisas derem errado, e uma hora elas vão dar errado, uma hora imprevistos vão acontecer, nesses momentos vai ser difícil. Vai ser difícil manter-se de pé. Podemos perder o rumo, podemos nos desesperar e ficar sem chão. E Jesus, inclusive, ele nos dá uma valiosa dica nesse texto, que certamente pode nos ajudar a evitar que outras coisas ocupem o lugar de Deus na nossa vida. Se Deus nos abençoar, se nós prosperarmos neste mundo, Jesus recomenda, vendam os seus bens, deem esmola. O que Jesus está querendo dizer? Que agora a gente venda tudo que tem? Não é exatamente isso. Jesus, na verdade, está fazendo um apelo radical. Como se ele dissesse, se Deus te abençoou, se você prosperou e tem condições, não seja egoísta. Não retenha essas bênçãos apenas para si mesmo, mas seja grato. Compartilhe essas bênçãos com aqueles que estão em necessidade. Oferte para a igreja para que a missão continue acontecendo. É isso que Jesus está querendo dizer. Eu já falei sobre isso também no último culto, sobre a prática da generosidade, que é um excelente remédio para nós lutarmos contra a ganância e contra a avareza, que são idolatria. Quando nós somos gratos e praticamos a generosidade, nós evitamos com que outras coisas passem a ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, sigamos a orientação que Jesus nos dá. Não fiquemos perguntando sobre o que iremos comer ou beber, sobre o que iremos vestir. A nossa vida, como diz Jesus, é muito mais do que apenas o alimento e muito mais do que as roupas. Deus, o nosso Pai Celestial, sabe que precisamos de todas estas coisas e Ele não deixará que elas faltem. Talvez Ele não nos conceda na proporção que nós gostaríamos, mas certamente Ele nos dará de acordo com a nossa necessidade. Deus, na verdade, nos concede muito mais do que bens e tesouros terrenos, que, na verdade, o ladrão pode roubar, que a traça corrói. O nosso Pai Celestial, como diz o texto, agradou-nos em dar o seu reino. E esse reino nos alcançou através da vida e obra do seu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos dar o verdadeiro tesouro, um tesouro celestial, perdão dos pecados, vida espiritual e salvação eterna. E por isso, Jesus mesmo diz, busquem antes de tudo o seu reino e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Mas o que, afinal, significa buscar antes de tudo o reino de Deus? Isso não significa nada mais, nada menos do que confiar em Deus acima de todas as coisas. Crer nele acima de tudo. Colocar-se na inteira dependência do Pai Celestial. Ou seja, viver a liberdade de estar sob os cuidados do Pai. Aquele que supre e provê todas as nossas necessidades terrenas, mas principalmente as nossas necessidades espirituais. Neste domingo, amanhã, celebramos o Dia dos Pais. Um dia especial em que lembramos da grande importância deles em nossa vida. Prestamos merecidas homenagens pela função ímpar que eles exercem como instrumentos do cuidado de Deus em nossa vida. Porque na medida em que os pais vão desempenhando a sua função, provendo o necessário para a família, o sustento do lar, a proteção da família, ensinando princípios, caráter, a palavra de Deus, sendo exemplos de fé, os pais se tornam máscaras de Deus na vida dos seus filhos, dando a eles o primeiro testemunho do grande amor e do grande cuidado de Deus por cada um de nós. É um grande privilégio para quem é pai, mas é claro que é também uma grande responsabilidade. E como também eu já mencionei no início, nós sabemos que pais não são perfeitos, eles são humanos, são pecadores, portanto, estão sujeitos a falhar no exercício de suas funções. É verdade que da mesma forma os filhos também são humanos e pecadores. Igualmente os filhos podem errar e falhar. O pecado
estremece relacionamentos. O pecado faz com que muitas vezes a relação entre pais e filhos seja prejudicada, abalada, estremecida, quebrada, quem sabe. Por isso, talvez nem para todos o Dia dos Pais seja um dia de boas lembranças, um dia de homenagens. Talvez traga más lembranças. Mas pais humanos sim podem falhar, filhos podem falhar. Mas nós temos um Pai Celestial. Disso jamais devemos esquecer. Um Pai Celestial que nunca falhará e que nunca nos desapontará. E Ele conhece cada uma das nossas mais profundas necessidades. Sabe daquilo que necessitamos e nos dá de fato aquilo que realmente precisamos. Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo, que nos reconciliou consigo mesmo quando nós, por causa dos nossos pecados, tínhamos quebrado a relação que existia com o Pai Celestial. Ele nos reconciliou, porque através do perdão fomos restaurados à comunhão com Deus. E isso não é apenas consolador, mas isso é acima de tudo restaurador. Porque se o perdão de Cristo restaurou o nosso relacionamento como Deus Todo-Poderoso, esse perdão pode também restaurar relações entre pais e filhos que foram estremecidas ou talvez até quebradas por causa do pecado. Pais e filhos, pratiquem o perdão. Vivam o perdão no dia a dia de vocês. Sem o perdão é muito difícil sustentar qualquer relacionamento. Com o perdão pode talvez ainda não ser tão simples e fácil, mas certamente será menos difícil. Pedir perdão e perdoar também é uma excelente forma de nós vivermos a nossa liberdade sob os cuidados do Pai Celestial. Amém.